Aviso urgente. O jovem que renunciou a tudo e mudou a igreja para sempre. A história oculta de São Francisco de Assis. Escute com atenção, porque esta história não começa com um santo. Ela começa com um jovem ambicioso, inquieto, como muitos de nós. Um jovem que tinha tudo, mas sentia um vazio que nada conseguia preencher. E talvez essa também seja a sua história. Porque antes de existir o São Francisco, que o mundo venera, existiu um Francisco comum. Rico, sonhador, vaidoso, apaixonado pela glória, sedento por reconhecimento. E aqui está o aviso que quase ninguém faz. Deus não chamou Francisco quando ele era santo. Deus o chamou quando ele estava perdido. E é exatamente por isso que essa história pode mudar a sua vida hoje. Fique até o final, porque o que aconteceu com ele não foi apenas conversão, foi chamado. O jovem com grandes aspirações. Francisco nasceu em Assis, entre 1181 e 1182, filho de um rico mercador de tecidos, Pedro Bernardoni. Cresceu cercado de luxo, festas, música, amigos e sonhos de grandeza. Ele queria mais honra, mais fama, mais poder. Francisco não queria ser comum, queria ser lembrado, e isso o levou à guerra. Foi capturado, humilhado, preso em masmorras frias de Perugia. Ali, entre doenças e silêncio forçado, algo começou a quebrar dentro dele. Quando voltou para casa, ninguém o reconhecia. Não era só o corpo que estava doente, era a alma que havia sido tocada. E mesmo assim, ele ainda tentou fugir desse chamado, a pergunta que muda tudo. Aos 24 anos, Francisco decide tentar novamente a glória. Parte para outra guerra. Mas em Spoleto, no meio da noite, uma voz rompe o silêncio. Francisco, por que buscas servir ao servo e não ao Senhor? Essa pergunta atravessa os séculos. E hoje, atravessa você. A quem você tem servido? Ao aplauso? Ou ao propósito? À segurança? Ou à verdade? Francisco retorna, confuso, quebrado, mas agora disponível. O beijo que quebrou o orgulho. Um dia, nos campos de Assis, ele vê um leproso. Aquilo que sempre evitou. Aquilo que sempre desprezou. Mas algo o move. Francisco desce do cavalo, coloca dinheiro nas mãos feridas e faz o impensável. Beija o leproso. Mais tarde ele diria: o que antes me era amargo tornou-se doçura da alma e do corpo. Aqui nasce o verdadeiro Francisco. Porque ninguém se converte sem atravessar aquilo que mais teme. Reconstrói a minha igreja. Diante do crucifixo de São Damião, em silêncio, ele ouve novamente a voz. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que está em ruínas. No começo, ele entende literalmente. Reconstrói capelas, carrega pedras, mendiga. Mas o tempo revela algo maior. Deus não queria pedras. Queria corações restaurados, e isso custaria tudo. O despojamento total. Diante do bispo, diante do pai, diante da cidade. Francisco se despe, literalmente, e declara: até hoje chamei Pedro Bernardoni de pai. Agora só reconheço o pai que está no céu. Aqui nasce o esposo da senhora pobreza, não por miséria, mas por liberdade espiritual absoluta, o movimento que ninguém previu. Homens começam a segui-lo, depois mulheres, depois o mundo. O Papa o aprova, a ordem nasce. Clara surge, a fraternidade cresce. Francisco não cria uma estratégia, ele vive o Evangelho. E isso muda tudo. O Alter Christus. No Monte Alverne, Francisco recebe os estigmas. Ele se torna visivelmente conforme a Cristo. Cego, doente, mas cheio de luz. E mesmo assim, canta. O cântico das criaturas nasce da dor e se transforma em louvor, encerramento e a bênção. Meu irmão, minha irmã, se hoje teu coração está inquieto, se o mundo já não te satisfaz, se sentes um chamado que não sabes explicar, não ignores. O mesmo Deus que me chamou, chama você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça brilhar sobre ti a sua face. Que te dê a paz e que você tenha coragem de escolher o Senhor em vez do servo. São Francisco de Assis, rogai por nós. Amém.
final. Se esta história tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e escreva nos comentários: Eis-me aqui.